20 horas. Da Rede Litoral, da TV Metropolitana e a quem nos acompanha no Facebook ou no YouTube. Somos o Na Lata Esporte no Rádio Sem Meias Palavras. Oferecimento de Ponto Multimídia. Cuide do seu negócio e deixe a comunicação com a gente. Sou o jornalista Diego Figueira. Ao meu lado está o jornalista Moreno Carvalho. Boa noite, Moreno. Boa noite, Diego. E a edição 61 do Na Lata aqui na Metropolitana recebe uma pessoa que leva muito a sério um esporte que não é brincadeira, não. O futebol de mesa. O popular jogo de botões. Antônio Carlos Gaieski é o presidente da Associação de Futebol de Mesa de Porto Alegre, a AFUMEPA, tá certo? Falei certinho, Antônio? Falou certinho, sim. Muito bem-vindo ao Na Lata, obrigado pela presença. Muito obrigado a vocês pelo espaço aí para a gente divulgar o nosso esporte. E boa noite para todos que estão nos ouvindo. Estou à disposição de vocês aí para qualquer esclarecimento. Já temos um expert aqui na mesa, né? Sim, ele me contou. Não. Então vou te pedir que tu te apresente, né? E apresente a FUMEPA, né? Que já vou dar uma palhinha aqui, que é uma das mais antigas e mais vencedoras agremiações do futebol de mesa, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. Exato. O meu nome é Antônio Gaieski, eu estou na FUMEPA desde 1994. A FUMEPA foi fundada em 1979, 15 de novembro de 79. Vai fazer esse ano 43 anos de atividades ininterruptas. Nem a pandemia derrubou a FUMEPA. A única associação do Brasil que não parou as atividades. Durante a pandemia, claro, respeitamos o período em que o governo determinou que não tinha competições. Sim. Mas assim que foi liberado atividade esportiva novamente, nós retomamos nossos campeonatos, fizemos algumas adaptações no ranking para terminar aquela temporada e continuamos com as atividades a partir dali, retomando o pessoal que tinha saído antes da pandemia, está voltando aos poucos, adquirindo mais confiança, com a vacinação, com tudo, já estamos praticamente com o mesmo quórum que tínhamos antes da pandemia. São quantos associados hoje? Nós temos próximo entre 50 e 60. Houveram algumas saídas e algumas entradas nesse último período, não tenho o número exato, mas entre 50 e 60. Inclusive com sócios que continuam associados à FUMEPA, mas por saírem para outros estados, outros países. Tem um sócio nosso, por exemplo, o Emerson Fitt, que mora em Portugal. Continua contribuindo com a associação, acompanhando nossos campeonatos através das nossas redes sociais e sempre participativo. Dá para organizar um campeonato intraoceânico de futebol de mesa? Já que dá para fazer, dá. Tu falaste que a associação é de 79. 79. E tu estás desde os anos 90. Mas a tua paixão pelo futebol de botão certamente veio de antes. Sim. Começou, como todo mundo, no quintal de casa, na garagem de casa, ou jogando na mesa da cozinha com a mãe brigando atrás, né? Sim. Mas aquele espírito que a gente tinha desde criança, a gente volta a encontrar depois de adulto em competições organizadas pela federação. Em clubes, se associando a clubes. Sim. E participando de campeonatos organizados pela Federação Gaúcha e pela Confederação Brasileira. Então, é um esporte que ele está afiliado ao CND, é um esporte regularizado, e com competições estaduais que dão classificação em rankings para competições nacionais. Mas a idade que tu tinha, mais ou menos? Quando comecei a jogar, 8 anos, 7 anos, 8 anos. Teu pai, amigos? Sim. Pai, amigos da vizinhança da Santana ali em Porto Alegre. Porto Alegre. Isso aí. E como é que é? É uma pergunta que é comum a todo mundo que pratica o esporte. Como é que foi, na verdade, quando tu saiu daquele jogo ali em casa e viu pela primeira vez um jogo nos moldes do que é jogado hoje na FUMEPA, com uma mesa daquele tamanho, com os botões todos padronizados? As pessoas me reportam isso quando vão nos visitar na FUMEPA, procurando exatamente isso que estou falando, Diego.
participava de campeonatos na vizinhança, jogava aquele tipo de futebol de mesa amador, e quando chego, entro na nossa sede, vê o pessoal todo padronizado, fardado, com a camiseta do time que está jogando, ou com a camiseta da FUMEPA, e vê a organização, vê o tamanho das mesas, o tipo da regra, o pessoal se apaixona, né? O pessoal que não entrou em algum clube de futebol de mesa, eu convido a ir na FUMEPA, quem gosta do jogo de botão, que vai certamente se apaixonar, inclusive pensar em voltar a jogar. E explica para a gente, assim, em linhas gerais, para quem está nos ouvindo e que está acostumado a um outro tipo de futebol de mesa, né? Como é que é a regra que é jogada na FUMEPA e na maioria das associações filiadas à Federação Gaúcha, né? Como é que é essa regra? Como é que tem dois tipos diferentes de botões, né? Que origina tipos diferentes de jogos, né? Sim. A FUMEPA ela tem, inclusive, no seu estatuto, o que pratica a regra brasileira um toque. É um toque para cada técnico. Em algumas situações de jogo, ele permite 2 lances que fazem com que tu chute a gol quando tiver com a bola no campo do adversário. Só pode chutar a gol no campo com do a bola adversário. no campo do adversário. Então, tu procura, dentro da tua estratégia de jogo, colocar a bola numa posição de ataque que o adversário não consiga posicionar o botão para te impedir o chute e para te conseguir chutar a gol. Tem 2 modalidades dentro da regra brasileira, um toque, tem 2 modalidades que a FUMEPA pratica. É o botão cavado, que o botão ele desliza na mesa sob teu controle, ele vai até certo ponto da mesa e para com a força que tu impulsiona o botão. Ele é cavado, vamos explicar, né? Porque... Ele é cavado no formato dele, na fabricação dele, ele vem uma cava que ela aumenta a resistência do ar no atrito com a mesa. Então, ele para na mesa. E a outra modalidade é botão liso. O botão ele é todo liso embaixo dele, ele tem uma resistência do ar menor, e quando tu impulsiona ele, a tendência é que ele atravesse o campo todo. Então, mais difícil de controlar. Mais difícil de controlar, ele torna o jogo mais técnico, e além de tentar colocar a bola numa posição boa, uma posição onde tu queira, o teu botão tu tem que controlar também ele para tentar tirar o botão do adversário da mesa quando tu estiver jogando. Então são duas modalidades que têm estratégias diferentes, mas o objetivo final é o mesmo, é botar a bola no gol, né? Então, bola na casinha. Isso aí. A FUMEPA pratica as 2 modalidades, tem bons resultados nas 2, e eu não sei se tinha que falar agora no campeonato que a gente vai ter. A gente vai tocar no assunto. Tá, okay. Não, essas 2 modalidades a gente está disputando, tem 2 campeonatos internos, atualmente em evolução. O que tem mais participantes é na modalidade cavado, que tem 2 divisões. Nós estamos com perto de 30, 14 na primeira divisão e os demais na segunda. E na modalidade de liso só tem uma divisão, estão disputando 14 botonistas. E tem uma coisa que a gente não falou, né? Que num time, seja ele cavado ou liso, né, são 11 jogadores, né, como é no futebol. 10 de linha e o goleiro. É um simulacro, né, do futebol. Exato. Tem o goleiro, que é totalmente diferente. E tem 2 tipos de botões, seja no cavado ou no liso, que são os cavadores e os levantadores. Levantadores, o nome já explica, né? São os que conseguem fazer a bolinha levantar, né? E por aí ela vencer alguns obstáculos, como, por exemplo, tu pode chutar por cima do goleiro. Certo. Os cavadores, a bola só anda reto. Reto. Isso aí te permite montar estratégias diferentes dentro do teu time, colocando mais jogadores com inclinação, que são os levantadores, e outros que eles são na lateral com 0 grau liso, que são os cavadores. Então, quem se defende mais, que é mais retranqueiro, joga com mais cavadores do que levantadores. Como é que tu te classificaria nessa aí? Mais retranqueiro ou mais ofensivo? Não, eu gosto do jogo ofensivo, mas tem certos adversários que te obrigam a jogar mais no defensivo, né? Então,
Tem momentos Celso Roth e momentos Com certeza. Fernando Diniz. Como eu não estou nos top da primeira divisão, normalmente eu jogo me defendendo mais. Né? Então tu não é aquele dirigente que faz maracutaia para chegar na frente. Não. Dizem as más línguas que quem não joga bem acaba na política. Né? Então... E qual é a faixa etária do pessoal lá, Antônio? Isso é muito importante, cara. Nós temos uma foto que exemplifica bem isso lá na nossa sede, onde eu tenho um menino de 7 anos jogando com um vovô de 77. Olha, e então... 70 anos de diferença, amplitude. Então, e hoje a faixa juvenil está diminuindo bastante, a faixa júnior, como é classificado na federação, ela está diminuindo bastante. A gente só tem um atleta júnior com idade abaixo de 18 anos, que é exatamente esses 7 anos que está na foto, que agora já está com 16. Mas a maioria, a renovação no futebol de mesa, ela não está seguindo como a gente queria, né? Sim. A competição com os jogos eletrônicos e o FIFA. Isso que eu ia te perguntar, né? Os maiores concorrentes do futebol de mesa hoje Sim, com certeza. Mesmo. Videogame, jogos eletrônicos e FIFA, o futebol, o 11, né? Futebol 11. Sim. Então, esses similares ao futebol de mesa para a gurizada seriam esses. Mas tem um trabalho de renovação muito legal que eu gostaria de comentar com vocês, que está sendo feito em Santa Vitória do Palmar, no Colégio São Carlos, que eles incluíram dentro da educação física a prática do futebol de mesa. Então, a maioria dos juniores estão disputando nossos campeonatos estaduais, eles estão saindo de lá de Santa Vitória. Tem campeonatos agora, os últimos foram organizados, o brasileiro até foi lá, o brasileiro de cavado, lá em Santa Vitória, que teve modalidade júnior e uma modalidade feminina. Então, as gurias também praticando futebol de mesa e em alto nível, jogando muito bem. Muito legal, né? E foi um evento na cidade. Foi um evento. Assim, a cidade foi um evento. O ginásio cheio, né? Muitos espectadores. Foi muito legal, foi muito legal. E a torcida, né? Porque aí vão as famílias, né? A família toda das meninas, dos guris. Tu entrava no ginásio assim, veio um ginásio com público, sentado nas arquibancadas, e 20 mesas montadas dentro do ginásio. Todo mundo, as 20 mesas ocupadas, todo mundo jogando, um evento muito, muito bom. Muito bem organizado. Bem organizado, super bem organizado. E falando de organização, o calendário do futebol de mesa, vamos falar aqui do Rio Grande do Sul, e do Brasil também, tem várias competições nesse calendário, né? Nesses dois níveis, estadual e nacional. Nesse fim de semana, a FUMEPA é anfitriã de um desses torneios, né? Conta pra gente qual torneio vai ser e qual a expectativa. Agora, sábado e domingo, nós vamos sediar o campeonato estadual júnior, sênior e master. Foi separado, essa realização desse campeonato era feita junto com a categoria especial, que é a categoria livre de idade. Uhum. Então, qualquer idade tu pode competir no estadual especial, mas muita gente que tinha idade de sênior e master gostaria de competir nas duas. Sim. Nas duas modalidades. Acho que tem futebol de mesa para competir na especial e também na categoria dele. Então se separou, a federação separou, colocou o estadual especial de cavado e liso, um toque, em datas diferentes do sênior, master e júnior, para que pudesse competir nas duas. Quais são os limites de idade dessas competições que vão ter agora nesse fim de semana? Pode ser que eu me engane agora, porque mudou há pouco tempo, mas eu acho que é 50, 50 acima de 50 no sênior e acima de 60 no master. Certo. Ela teve uma mudança, era 45 antes, mudou há pouco tempo. Então, se eu estiver errado, alguém manda uma mensagem para nós aí corrigindo. Mas eu acho que é isso, de 50, a partir de 50 no master e a partir dos 60 ao contrário. 50 no sênior, 60 no master. E o júnior? Vai ser liso, a modalidade liso. Sim. E júnior até 18. Até 18. Beleza. E essa gurizada mais nova que se interessa,
é muito daquela coisa de pai para filho, ou ainda tem um pessoal das escolas e tal que procura vocês? Eu te diria que 90% é de ver o pai jogar. Então é dentro da família mesmo. Nós temos um outro exemplo aqui também, do Diego, verdade, que o pai dele é fera no futebol de mesa também, e é certamente de família lá, Diego. Sim. E acontece seguido, os nossos juniores todos que a gente teve, e já estão em idade adulta agora, também entraram na FUMEAPA a partir dos pais que praticavam a modalidade. E de que forma vocês tentam divulgar, e se tentam, para trazer cada vez um público mais... para que se renove, né? A gente já fez experiências de tentar parcerias com escolas, mas a receptividade não foi muito grande, assim. Lá em Santa Vitória eles conseguiram fazer exatamente isso e deu certo, porque eles tiveram apoio, inclusive, da prefeitura e da comunidade em si, que ajudaram eles na compra de mesas, porque também não é uma coisa barata hoje em dia para praticar. Quanto, mais ou menos, assim, por baixo? Uma mesa de cavado sai por R$800, R$1.000, e de liso está quase R$2.000 uma mesa. E, claro, tu pode comprar de segunda mão. Sim. A gente sempre renova na FUMEAPA, por exemplo. E aí vai repassando por preços menores. Então, por R$500 hoje tu compra uma mesa na FUMEAPA. Mas não é barato, mas também não é um absurdo. Não. Mas lá eles tiveram ajuda. Mas é mais barato que um PlayStation. Mais. E eu vou te dizer uma coisa, tu te diverte mais. Com certeza. Porque, enfim, eu joguei a vida inteira, passei um tempo parado e agora estou voltando a jogar, e é uma coisa que ela não sai de ti, ela tá no sangue mesmo, né? O cara que já jogou na infância e depois viu uma competição organizada pela federação, organizada por algum clube, ele sente aquela coceirinha do jogo de botão de novo, dá vontade de jogar, e a pessoa que entra depois não sai mais. Eu, por exemplo, que tinha parado totalmente o futebol de mesa, depois no trabalho a gente teve um amigo que jogava na FUMEAPA, inclusive esse que está em Portugal hoje, que me falou que tinha uma mesa que poderia colocar lá, a gente colocou na Gerdau, começamos a organizar campeonatos lá, e foi isso que me levou a voltar para a FUMEAPA, e a partir dali o cara não sai mais, né? Entra e continua com esse bichinho no corpo. É um vício, né? E aí eu tenho um outro fato pessoal ainda, que eu jogava futebol de salão amador, disputava os campeonatos aqui na cidade, e para mim, quando eu parei de jogar, eu senti muita falta da adrenalina da competição. Isso. Né? E eu voltei a encontrar isso lá no futebol de mesa, que na hora de... Todo mundo sabe quando joga, que na hora de pedir um gol e firmar a régua em cima do botão, dá uma tremidinha, dá sempre uma tremidinha na mão. E isso aí eu tinha perdido quando parei de competir no futebol de salão, e voltei a achar lá. Então, quem pratica esporte ou algum outro esporte também já jogou botão, também vai sentir isso. Porque tem todo o ritual também, né? Tu preparar o teu time para jogar, o time tem que, para quem não sabe, tem que limpar o time, tem que limpar a mesa. Às vezes tu tem que lixar os botões quando eles não estão muito... Não é na laje de casa, que nem eu fazia com os botões do casaco da mãe, né? Não é assim. E fora toda a camaradagem, né? E o companheirismo que o esporte te traz, né? Tu te insere nesse grupo, né? Esse eu acho que é o grande espírito da coisa, é tu voltar a sentir a mesma satisfação que tu tinha jogando lá na infância, rememorar isso, e as amizades que tu cria. Esse meio é clube social, além de esportivo, tu cria um clube social com o vínculo que tu cria em volta dos teus amigos. Então, a gente sempre tem várias atividades, churrascos, quando ganha competições, sempre tem marcado já na segunda-feira seguinte um churrasco. Não, a rodada termina um pouquinho antes para ter o churrasquinho. Inclusive o pessoal que vai jogar as competições já sai com
incumbência, né, de trazer um troféu para que possa ter um churrasco. Todo mundo sai com aquele rótulo nas costas. A Fumepa depende de ti. A gente está recebendo algumas mensagens aqui, Diego, então vamos aproveitar. Enquanto aquele cheirinho de café invade já a sala, graças à nossa querida Fátima, né, que atendeu um pedido do Antônio aqui, que também certamente é um desejo nosso, né, Diego, que a gente Sim. não dispensa um bom cafezinho. O Elias Mansur, que até estaria presente hoje, né, mas também pegou uma gripe, né? Meu grande vice, esse aí é o meu braço direito. Ele já, no início do programa, quando eu perguntei se estava correto a pronúncia do Gaies, que ele já mandou aqui, está correto. O Nelson Oliveira Silva Filho disse... Popular Nelsinho. Nelsinho mandou aqui, jogamos na SAGE, Rua Felisberto Pereira, 421, Jardim Itu. Às segundas-feiras, quintas e sábados. Isso aí, quem quiser. Acho que ele está respondendo uma pergunta do Tony, que perguntou quais são os horários que vocês estão por lá. Eu vou deixar para o encerramento para colocar a depois a gente repete, mas vamos repetir de novo, sem problema. Tem uma parceria que a gente já tem desde o ano 2000 com a Sociedade Amigos do Jardim Itu, que nos cedeu um andar inteiro lá para colocar nossas mesas. As nossas mesas sempre ficam montadas o tempo inteiro, não tem aquele problema de monta a mesa, desmonta a mesa, que em outras associações tem, porque tem lugar, claro, em outras coisas. A gente não tem esse problema, as nossas salas ficam sempre disponíveis para competições, estão sempre com as nossas mesas montadas. Então, desde o ano 2000, a gente tem essa parceria com a SAGE, e inclusive o sócio da Fumepa, ele passa a ser sócio da SAGE, com contribuição financeira para a SAGE por isso também. Então, é lá no Ituzinho, ele é famoso na Zona Norte, e a gente está sempre segundas, quintas e sábados. 2 pessoas acabaram fazendo o mesmo pedido aqui, Diego. Um é o Tony Alves. Será que o presidente não está com o botão no bolso? Antigamente nós andávamos com os botões no bolso para mostrar para o pessoal. E a Larissa também, ali do Mato Grande, mandou. Também fiquei curiosa para ver se ele não tinha um botão com ele para mostrar. Não tem um botãozinho aí? Não trouxe? Podia ter trazido. Numa próxima, sabe que então. A gente tinha um hábito de sempre carregar o time dentro do carro. Saía claro, não deixava a maletinha no carro, se ficar no sol vai estragar os botões. Mas sempre saía. Até que o meu vice-presidente, o Elias, teve uma surpresa desagradável quando voltou, tinham roubado. Foi assaltado. Abriram o porta-mala. Imagina tu perder todo o milionário elenco do Barcelona. Não, aí não, né? Não. E não é Barcelona com esses pés de rato que estão aí hoje. Não, era o quente. Giovanni, Ronaldinho, esses caras todos aí. A gente cria um vínculo com os botões mesmo. Cria um vínculo de se não paixão, for aqueles botões, de paixão. Tem muita gente que gosta de trocar de time toda hora. Mas tem pessoal tem mais vira fidelidade. Casaca assim fácil. Então eu parei de carregar com o Inter. Com o Inter, o time do coração. Já aproveita e já... Não, era uma pergunta que estava no roteiro para mais tarde, mas já vamos fazer agora, que é para o pessoal ter um pouco da noção do que é muito legal nesse esporte, né? Eu vou te pedir para tu escalar o teu time do Internacional. Meu Internacional, ele era uma escalação que o meu pai me contava, que eram uns ídolos dele, né? Da década de 50. Então, meu time, eu no gol, eu tenho que botar o Gaiaski no time, né? Então, eu sou o goleiro. Era o Rolo? É o Rolo. Paulinho Piranha, o Florindo, Oreco e Odorico. Salvador, Bodinho, Jerônimo, Luizinho, Larry e Canhotinho. Esse é da famosa dupla Bodinho-Larry. Esse é o... Mas joga ofensivo como o time daquela época? Esse time é atacante. Pra dentro deles? E no teu time, aí o pessoal do banco de reserva, tem mais alguém mais para cá, mais atual? Chega a ter uma mescla? Eu tenho outros times. Dentro desse mesmo time, quando eu não mandei ele fazer, mas eu soube do fabricante, que é o cara que mandou fazer, e depois eu comprei dele. Ele mandou fazer alguns reservas já
mais atuais. Uhum. Então tem o Figueiredo, tem o Valdomiro, tem o Claudio Miro. Os mais recentes. São mais recentes, são mais perto da mas minha ele época. deixa os mais novos no banco? Não, esse é banco. Não pode entrar, não tira ninguém daquele time. Porque... E eu tenho outros times do Inter, então eu tenho 4 ou 5 que eu gosto. Competições oficiais eu jogo sempre com esse time. Uhum. E outras competições, aí eu boto os outros times que eu tenho. Então eu tenho da década de 70, tenho um outro mais atual, da Alessandro. E o pessoal Fernandão. já chega lá com o seu time já? O pessoal chega com o seu time. Cada um, quando se filia na FUMEAPA, ele tem que colocar o seu time. Para que não haja repetição. Para que não haja assim, repetição de times. O cafezinho chegou. Obrigado, tá cheiroso. Pô, eu aceito. Porque fica estranho, por exemplo, jogar 2 Grêmio. Isso, Grêmio contra Grêmio. Não então, dá daí. Não, Então, um time para cada um. Então, quando eu entrei na FUMEAPA, já tinha o Alexandre, que era... Um dos fundadores, né? É um dos fundadores. Colorado já? Colorado. O Alexandre, eu acho que é da segunda gestão. Não, o Alexandre é fundador. É fundador. Ele já tinha o time do Inter e depois ele se mudou, foi pra praia e tal, parou de jogar na FUMEAPA. Aí eu herdei, porque tinha colocado. Abriu uma vaga. E é assim sempre, o mais antigo é que herda. Tem a preferência. Mas aí se tu fizer questão de jogar com o teu Grêmio e já tiver o Grêmio lá, e tu bota tricolor ou bota outra coisa assim. Perfeito. Vamos deixar ele dar um gole no café aqui, Diego. Só vai ler mais algumas. O Nelsinho, que vocês falaram, comentou o horário, né? Das 20 às 22 horas. Esse é o homem que ninguém quer ver lá dentro da FUMEAPA, porque ele é o diretor financeiro. Quem ganha dele? Não. É porque ninguém quer falar com ele, porque é o homem que cobra. Ele é o diretor financeiro. É o tesoureiro. Ele é o tesoureiro. Não. Aí... Agora, essa semana, por exemplo, o dia 5 vai cair no fim de semana, mas ele já vai mandar mensagem para todo mundo. Não esqueça a mensalidade, coisa e tal. O Tony também mandou. Na nossa época, a mesa era o estrelão da estrela. Olha aí. O que precisa para federalizar? O Tony perguntou. Ele tem que estar filiado a algum clube primeiro, né? Então, entrando na FUMEAPA... O Nelsinho comentou abaixo aqui, basta comparecer na FUMEAPA. Isso. O Nelsinho está respondendo todas as... Não está deixando nenhuma para o Antônio responder. Viu? Da próxima vez a gente traz, tem que trazer o Nelsinho. Tem que trazer o Nelsinho. O Nelsinho comentou aqui, olha o que ele mandou aqui. Só o Grêmio Bagé não limpa os botões e prefere a mesa suja. Quem é o Grêmio Bagé? O Grêmio Bagé é o time do Nelsinho, claro, mas é a mesma coisa de jogar na Pedra Moura, né? É jogar na Pedra Moura. Aí vai jogar, por exemplo, com o Elias, que é Barcelona. Aí vai jogar... Isso aqui também é uma coisa legal do futebol de mesa. Por São exemplo, confrontos inimagináveis. Exatamente, Barcelona e Grêmio Bagé. E aí, o Grêmio Bagé pode ganhar do Barcelona. Claro. Times menores já ganharam do Barcelona, né, Diego? Sim. Não citei nomes. Não vou nem comentar isso aí. O Alexandre Nunes comentou, grande Gaieski. Aí, o Alexandre, que eu herdei o Inter dele aí, esse é um dos professores da FUMEAPA. Muita saudade dos queridos amigos, o Leandro Javorski, me perdoe se eu errei o sobrenome. Não, isso aí mesmo. Mas quem quiser conhecer a mesa e os botões, pode acessar o YouTube da FGFM, e conseguem conhecer um pouco mais deste esporte. Olha a dica aí, viu? Exato. O Javorski é ex-presidente da FUMEAPA também, está temporariamente afastado, problemas pessoais de saúde, mora longe também, mora lá na Zona Sul. Tem os caras que se escondem lá na Zona Sul. Moram longe pra burro. E ele está certo, dentro do YouTube, da Federação Gaúcha de Futebol de Mesa, a federação transmite os jogos ao vivo, os jogos de campeonato. Inclusive, esse nosso campeonato sábado e domingo vai ter transmissão ao vivo no YouTube da Federação Gaúcha. Com narração e comentários. Exatamente. Olha aí. Não, o negócio é profissional. Não, mas agora eu vou ter que fazer uma pergunta. Com essa voz de locutor, não te escalaram ainda para narrar? Pois o Lescano, que é o locutor oficial, a voz de veludo do futebol de mesa, ele andou me sondando aí. Eu imaginei. Porque É que o passe é muito caro, né? É caro. Não, nós estamos passando vergonha aqui, né, Diego? Porque, olha... Que voz, hein? O homem é potente. Está prejudicado hoje. O Tony, olha o Tony Alves, já querendo dar a sugestão aqui. O Tony, já que ele não sabe, é esposo da Fátima e simplesmente o dono da rádio. Né? O homem manda prender e soltar. Ele disse assim, eu quero dar uma sugestão para o presidente, criar torneio nas cidades da região metropolitana, depois fazer uma grande final lá na sede.
Aqui na região metropolitana tem mais clubes? Tem. Inclusive em Porto Alegre tem outras associações. Tem associação aqui em Canoas, né, recentemente fundada esse ano, né? O pessoal joga ali na Associação Atlética Banco do Brasil. Tem outras associações também, até algumas mais antigas que a FUMEPA, né? Em Caxias, que é a mais antiga do estado. Tem em Pelotas, que tem associação lá desde 75. Lá tem umas 3 ou 4 associações. Temos associações em Rio Grande também, que é um polo bem forte do também. Futebol de mesa, né? Bem Pessoal, forte. É bem forte lá, Pelotas, Rio Grande, Caxias, me ajuda. Onde mais tem? Jaguarão tem, Santa Vitória, que a gente já falou. Zona Sul é forte, então. Zona Sul é forte, tem campeões brasileiros, né? Em todas essas cidades que eu te falei. O penúltimo campeão brasileiro é de Santa Vitória, né? Ele, agora lá em Santa Vitória, nesse último brasileiro, ganhou o Christian de São Paulo, mas que ele era daqui. Que é de também, Rio Grande. Né? É de Rio Grande. E tem associação em Viamão também, estou esquecendo, antes que o pessoal me xingue aqui. Tem associação em Viamão, talvez eu tenha esquecido de mais. São Leopoldo ainda tem? São Leopoldo não, só joga não, né? A regra é outra gaúcha, regra, né? Mas as principais são essas aí. Acredito não ter esquecido de nenhuma. O Nelsinho tá todo aqui. Ó. Disse que ele já está mandando as mensagens de cobrança e também informou que o Grêmio Bagé já ganhou do Barcelona, do Real Madrid e Inter e Grêmio já são fregueses. Então, o Leandro mandou mais uma aqui, mandou um grande abraço, meu presidente. No Futimesa também tem Led Zeppelin. Que história é essa? O Led Zeppelin é o time do Leandro Javorski. Ele tem times, além dos clubes, pode tem times um temáticos, time, né? Tem muita gente que inventa times temáticos assim, e o Led Zeppelin dele é um time lindo, um time branco ele tem uma arte bem feita, com estilizada, tipo as capas de disco do Led Zeppelin. Olha aí. É sensacional o botão dele. O Alexandre Nunes, de quem tu herdaste o Internacional, disse que sábado vai passar lá para rever a turma. Que beleza. Então, seja bem-vindo de novo, Alexandre. Mas com o Inter ele não joga, né? Não, com o Inter agora... Não, já disse para ele, quando voltar, a prioridade agora perdeu a vez. Eu volto a ser rolo compressor. Um abraço a todos que estão nos ouvindo aí. Lembrando que o programa depois vai estar no YouTube e está ao vivo agora no Facebook e também para quem está ouvindo no radinho de pilha. Chegou no WhatsApp da rádio aqui, Diego. Aí não é no Facebook, nem no meu. O Tony encaminhou para mim. Um abraço ao meu aluno de botão Gaieski. Abraço do Jorge Fontoura. Grande radar. Esse foi meu professor, mas ele perdia algumas também. O pessoal se provoca. Não, aqui, a corneta rola solta. Não, só tem craque aqui. Estamos esperando o Jorge Fontoura lá na FUMEPA. Ele está devendo uma visita, pelo menos. Jorge, tem que aparecer aí. Qual é o time do Jorge? É Palmeiras. Palmeiras. E ele é palmeirense ou só... Não, virou meio palmeirense assim, mas mais influência do futebol mesmo. Isso também é interessante, né? Porque se deixasse, acho que a maioria das pessoas seria ou Grêmio ou Internacional por, né, uma coincidência óbvia. Mas as pessoas, a partir do momento que tu assume certo time, tu vai jogar com, sei lá, com o Palmeiras, como ele falou. Passa até um carinho, né? A pessoa passa a meio que torcer por aquele normal, time. Né? Ou seja... Cria uma identificação, né? Na década de 70 a gente tinha mais ou menos assim um carinho por alguns times de fora, assim. Né? Tu era colorado e gremista, mas simpatizava com Palmeiras, com Flamengo. Sim, é bem comum. Então tinha muita gente que pegava esse segundo time. Sim. Coisa que depois com a evolução da comunicação aí, eu já não vejo mais isso, né? O cara que é colorado sai daqui, continua colorado em todo o Brasil. E orgulho, né? De levar o amor pelo time para Mas falando fora. Assim, por alto, né, dos times que tem lá na FUMEPA, além dos já citados Internacional e Grêmio Bagé e Barcelona, vamos ver o que mais tem. Tem Boca Juniors, tem River Plate, tem até o Banfield.
Banfield, né? mas tem um E como é que, torcedor e como é do que funciona? Se coloca adesivo? Como é que é no botão? Tu pode Personalizar? mandar personalizar, tem artesãos que fazem tem isso artesãos que fazem. muito bem, e também tu pode, uma alternativa mais barata é tu colocar adesivos. Uhum. Também dá para fazer assim. A maioria do pessoal ela manda fazer a arte do botão e depois coloca a resina por cima. Depois são duas etapas. Sim. Tu manda fazer a bolacha do botão, depois manda fazer o botão em cima disso. E aí a arte separada, tem cara que trabalha só com a arte do botão, fazer o distintivo, o nome. Todo botão, a regra diz que o botão só tem que ter um número, tem que ser numerado. Sim. Para se identificar na hora que vai chutar gol. Vou chutar com o número 6, número 7. Mas não é obrigado a ter. Mas todo mundo gosta de fazer uma arte bonita no seu time. Então tem várias etapas na fabricação, né? E vários nichos de mercado em cima disso. Sim, né? sim. E também tem times exclusivos, praticamente, né? Tem o Igrejinha. Igrejinha, esse aí não vai ter outro lá na Fumeba. Não, tem o Ercílio Luz, né? Santa Catarina. Que é mais que tem de times que ninguém tem. Bom, temos... Tinha o Cerâmica, que o Regis jogava de Gravataí. Agora está jogando com outro time. Que é o Columbus, que é um time de futsal, inclusive. Né? Isso. Filho dele está nos Estados Unidos, filho do Regis Castilhos, jogava com a gente, inclusive. Se mudou nos Estados Unidos, joga futsal. Columbus Crew, joga futsal, mandou fazer um time do Columbus para ele. Diz que não está dando muita sorte. Só quem faz gol é o filho dele. Os outros não fazem. Aí tem um nepotismo aí também, né? Porque ele só quer chutar com o Juliano. Né? E outros times também, times mais tradicionais, como o Santos, Fluminense, São Paulo, né? São Paulo do Lisandro, joga às vezes com a seleção do Uruguai também. Isso. Temos tem um amigo que só joga com times rubro-negros, né? O Sport Recife. Liso e o News Old Boys cavado. Só para ele não botar o Flamengo, porque o Flamengo vai perder, e aí ele não bota o Flamengo, então ele joga com o Sport Recife para não dizer que o Flamengo perdeu. Nunca perde. Exato. É que eu acho que se ele botar o Flamengo, o pessoal vai com muita raiva. Vai com mais raiva. Vai motivar o adversário. Grande Marcelo Caju. O Tony mandou aqui, Diego. Olha só, não me lembro, mas tinha uma loja nos anos 80 na Rua da Praia que vendia botão. Vendia ataque, vendia a mesa de Fla-Flu, mesa de botão. Alguém pode me lembrar aí o nome da loja? Na Rua da Praia, não sei exatamente, mas na Fernando Machado tem o Bazar Mimo. Essa é uma referência em Porto Alegre, o Bazar Mimo, que é na Fernando Machado. E, inclusive, ele organizava competições, o proprietário faleceu, mas os filhos continuam com o bazar aberto e estão continuando tocando o negócio. Quem quiser, assim, para se iniciar lá, é uma boa referência, é uma boa dica. Tem times com preços um pouco mais acessíveis. Sim, né? Tem times bem mais acessíveis. Do que mandar fazer com toda a arte. Tem materiais diferentes para se fabricar o botão. Né? Tem um material que é o Paladon, que é uma resina que se usa em tratamento dentário. Dentário, né? Isso, que ele é bem mais caro, mas é mais resistente, então o botão dura mais tempo, então a maioria dos jogadores mais de top, mais de nível, manda fazer com esse material. Inclusive é difícil de fazer aqui no Sul, vem bolachas do Nordeste para nós, para depois tornear. Lá da terra da Fátima. Lá. Por falar em Fátima, agradecer o café que estava. Bom, Fátima. Olha, acertou. Tinha uma máquina perdida ali e chegou. O Eduardo Lesca. Aí é a voz de veludo. Boa noite, nobre Gaieski. Olha aí, mandou um abraço para ti. Muito obrigado. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. A Sara mandou uma foto que está nos assistindo aqui numa televisão, acho que deve ter umas 50 polegadas aquela TV ali. Pessoal assistindo na TV de... Como é que se diz? Essas TVs modernas, Diego Figueira. Smart TV. A Caroline Ávila está nos assistindo também via Facebook. Um abraço para ela. E o Diego vai fazer o nosso merchanzinho da noite. E aí depois a gente vai para as perguntas do Na Lata, né, Diego? Vamos lá.
A Ponto Multimídia oferece diversos serviços de assessoria em comunicação, gestão em mídias sociais e produção audiovisual. Estamos atentos ao mercado e ao que ele exige em exposição midiática. Faça parte da nossa equipe e vamos crescer como parceiros. Entre em contato pelo WhatsApp 5199-306-9068. Ponto Multimídia. Cuide do seu negócio e deixe a comunicação com a gente. Acompanhe nossas redes sociais, @pontomultimídia ou acesse www.pontomultimedia.com.br. Tá aí, Diego, com o recado da Ponto Multimídia, e a gente avisa aos nossos ouvintes que a partir da semana que vem vamos estar com trilhas renovadas aqui no programa para o Facebook, nem o YouTube não nos derrubar mais, né, Diego? Exatamente. Porque as políticas de privacidade... Ainda não estamos podendo pagar os o pessoal, copyrights. e também não queremos dar dinheiro para eles, assim, né? Se eles nos patrocinarem, tudo bem, né, Diego? Mas... Por enquanto, Na Lata, a gente entra já rasgando, Diego. E eu quero perguntar aqui para o Antônio. Existem grandes botonistas aqui no Rio Grande do Sul, citaste alguns de algumas cidades, mas outros estados também têm seus craques. Quem são os grandes oponentes dos gaúchos e quais os melhores entre os conterrâneos aqui da terrinha? Na modalidade cavado, os tops estão aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. Então... Dentro da FUMEPA, a gente pode citar da primeira divisão, que são 14, posso citar 8 que jogam lá, que são tops no estado também. Agora, na modalidade liso, a maioria do pessoal... A modalidade liso ela é praticada há muito mais tempo lá no norte do país, nordeste, do Rio para cima. Então, a modalidade liso é muito mais praticada, há muito mais tempo lá. A cavado foi ficando restrita mais para a região sul. Então, os melhores competidores estão lá no Nordeste. O que tu diz, esse cavado, é aquele mais simplesinho que a gente compra também, né? Que tem de... Não sei se é plástico. Na verdade, ele é cavado porque ele é, vamos dizer assim, oco. Uhum. Certo? Embaixo dele. O sim. Liso ele tem a superfície lisa e o cavado ele é escavado, na verdade. E o Nelsinho, contribuindo aqui com o programa, também lembrou dos botões de acrílico. Sim. Né? Também tem. Esses são toda uma faixa mais acessível e tem muita gente que joga botão de acrílico e joga no mesmo nível do Paladon. O Eduardo está nos parabenizando aqui, a Metropolitana, por divulgar aí o futebol de mesa, né? Tamo junto. Tamo junto. Tem gente nos assistindo no Rio de Janeiro. É isso aí. Em Campos dos Goitacazes, Joyce Monteiro mandou um recado aqui. Ela que é de Minas, mas mora no Rio. Lá, aquela região de Minas é pertinho do Rio de Janeiro ali, né? Até onde o Grêmio jogou semana passada, né, Diego? Jogou contra Tombense em Muriaé, que é muito pertinho do Rio de Janeiro, né? Aquela região de Minas. E... Pode ir com a tua, Diego, do Na Lata aí. Vamos ver se tu vai apertar o homem ou vai ficar só ensaboando. Eu tinha pedido já para ele escalar o time, né? Que é uma coisa que o Gasco já fez. Mas eu queria explorar um pouco mais dessa magia de tu poder ter o time que tu quiseres, na verdade. Tu pode ter um Internacional com o Tesourinha na ponta direita, o Fernandão no comando do ataque. Muita gente faz isso, coloca a seleção de todos os tempos, né? Bota o Manga no gol, bota o Mauro Galvão na zaga, esses aí até jogaram juntos. Mas, por exemplo, tem o D'Alessandro no meio campo. Né? Misturar D'Alessandro com Falcão é mágico. Ia ficar ruim pro tricolor. Como é que ia marcar esses caras aí? Não tem como. Esses aí não tem como. Olha aí, é um desafio. Ela tá dizendo que não tem como. Alessandro e Falcão juntos? Não. E tem, agora a minha ignorância, mas vocês que são mais ligados no botão, tem jogadores conhecidos de futebol, Diego, talvez mais antigamente, que também são adeptos ao futebol de botão? Tem bastante, assim, e tem jogadores de futebol, não sei, mas assim, personalidades, por exemplo, sim. O Chico Buarque, por exemplo, é um cara que joga botão, desde sempre. Ele só não joga na mesma regra. Né? Ele joga numa outra regra que permite mais toques, porque também aí tem uma infinidade de regras. Hoje, todas elas estão federadas, praticamente. Né? Tem modalidades que permitem, por exemplo, 3 toques,
Ou 3 3 toques, 12 toques. 12 toques, que seria uma coisa assim mais aproximada de uma simulação de um jogo de futebol. Um posse de bola, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Mas uma outra pergunta que eu quero fazer para o Gaiasca é o seguinte: se ele tivesse que comparar esse nosso futebol dessa regra com um xadrez, por exemplo, tu acha que é uma comparação justa? Sim, totalmente. Pelo tipo de antecipação de jogadas que tem que ter. Tu está jogando futebol de mesa nesse nível que a gente está jogando, tu tem que tentar colocar a bola numa posição, já pensando que ele só tem um jogador naquela posição para te devolver a bola, ela vai cair no teu lado esquerdo, por exemplo, onde tu tem mais jogadores, teu lado direito está mais desfalcado. Tipo como então, na sinuca, tu não vai deixar a bola também é outra comparação boa. Mas tu tem que antecipar jogadas, tem que dizer, eu vou botar aquela bola lá naquela posição, porque ele vai ter mais dificuldade para colocar no meu lado que está mais vazio. Vai colocar a bola no onde eu tenho mais botões aqui, que eu vou conseguir colocar de novo lá e deixar ele. Então, estou antecipando já 2, 3 jogadas. Sim. Com isso, essa é uma comparação estratégia, boa. Né? Estratégia. E tu pode mudar essa estratégia durante o jogo. Sim. Eu vou até... Porque tu tá sentindo como é que o adversário joga também. De repente o cara gosta mais de atacar e fica 2 jogadores ofensivos também. Aí sempre sai jogo bom. Sim. Né? Mas eu vou ousar fazer uma comparação. Eu vou dizer que o futebol de mesa é mais difícil que o xadrez. Tá? Porque além de ter essa preparação das jogadas, né, essa estratégia, tem que ter a execução da estratégia. Perfeito. E aí é uma execução manual, tu tem que ter a perícia. Não adianta só pensar a jogada, tu tem que concretizar depois. Ali naquele ponto onde o cara, não é que não vá ter como chegar na bola, mas é que seja o mais difícil possível mais difícil possível para ele te impedir de chutar, de atacar o gol que ele defende. Né? E tu tem que pensar também na habilidade defensiva do teu adversário, que ele também tem um cara que consegue jogar o botão, sei lá, a 30 centímetros de distância e conseguir colocar numa posição que te impeça o teu atacante de chutar a bola, por exemplo. Então tu tem que ter a perícia para fazer isso e aí pensar. Vamos tentar fazer uma escala aqui. 30 centímetros de distância numa mesa de botão equivaleria mais ou menos uns 20 metros num campo de futebol. Qual a medida da mesa? É mais 1,10, né? Por 90? Não, é 1,90. Né? Agora isso aí teria que procurar aqui. Eu não de cabeça não. De cabeça não sei mesmo. Isso aqui. Um pouco menor que essa mesa que nós estamos. Não, aqui. Ela é maior que essa mesa. Largura. Na largura, ela é maior que essa mesa na largura e no comprimento. Ela é uma mesa grande mesmo. O Nelson mandou, não ensina o pulo do gato. Olha aí. Mas o Nelson tem as medidas, ele pode mandar pra gente. Eles já vão responder certamente aqui. A audiência tá boa aqui. A Barta de Araújo mandou, Dindo é um ótimo professor também. Afilhadinha, minha afilhada. Beijo, Barta. Família acompanhando o programa. E vamos aproveitar a audiência para tu contares assim, alguma história que tu tenha vivido, alguma curiosidade que tu tenha vivido em alguma competição aí, especialmente fora da cidade, né? Alguma situação. A gente sediou durante esse ano a Copa do Brasil, uma promoção da FUMEPA sediando com a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. Então, fomos disputando as fases lá e fomos conseguindo passar. Era um dia de estrela boa, né, Diego? Fomos indo e eu tive a felicidade de chegar até a final e disputar a final contra o meu vice, o Elias. Então, jogando dentro da FUMEPA, eliminando gente do Brasil todo. Passamos por 6, 7 rodadas anteriores, a primeira fase, jogamos acho que quase 10 partidas, para chegar na final e eu enfrentar o meu vice-presidente, o Elias. Só que ele não respeitou a hierarquia. Não? Não, chegou com a vantagem, ganhou o título e me deixou como vice. Lá o vice foi tu, então. Só assim, tu quer dizer, na verdade, sabe o que ele quer dizer, na verdade? Que só assim o Barcelona ganhou do Internacional. Só assim. O Barcelona ganhou do Inter e o Elias ganhou do Gaeski, né? Foi a são palavras do Diego, Elias. Sim.
Uma das dificuldades enfrentadas, a gente já falou, mas eu queria uma opinião que explicasse melhor. Assim. Uma das maiores dificuldades que os clubes de futebol de mesa, as associações enfrentam, é nessa renovação, né? Tem poucos jovens, é uma junção de fatores, mas eu acho que talvez o custo do material, dos botões, da própria bolinha que a gente joga, que é difícil de fazer, né? Difícil de se encontrar. Eu acho que é um fator bem importante, né? bem importante, Diego, bem importante. O custo para entrar numa competição, tudo. O envolvimento de ter que pagar uma mensalidade, a cada competição tu tem que pagar. As taxas da federação hoje elas não estão baratas, e sempre um fator a mais. No lado do júnior não é tanto, porque o júnior é isento de pagar, Sim. isento de mensalidade, mas só o material para comprar o time de botão, o nível competitivo já elimina muita gente, com certeza. E essa parceria com a prefeitura, no caso de Santa Vitória, acho que é um modelo a se tentar seguir. Seria, né? Com certeza, um modelo a ser seguido, porque eles incentivam o esporte, incentivam a região, porque a gente viu lá o que causou na cidade a nossa competição, né? Foi super bem recebida e movimentou a cidade, movimentou rede hoteleira, movimentou restaurantes, e com certeza foi um incentivo para a cidade lá. E com isso eles estão conseguindo, junto à iniciativa privada, a ter mais condições. Fizeram contribuições da iniciativa privada para a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação de lá, para que eles conseguissem colocar uma mesa em cada escola estadual. Né? Cada escola pública tem uma mesa de futebol de mesa para ser praticado. Assim. E isso tudo começou no Colégio São Carlos. É uma iniciativa que tem que ser incentivada e vai sair daí nossos próximos juniores, com certeza. Que bacana, que as outras cidades possam, né, replicar. Possam copiar, replicar. Tudo que é bom deve ser copiado mesmo. Então, seria ótimo se tivesse Canoas, Viamão, Porto Alegre, que a gente conseguisse uma parceria desse tipo. E por falar em parceria, vocês buscam ou já contam com alguém que patrocine esse tipo de competição? Ou é tudo bancado por vocês mesmo? Não. A gente pensou, inclusive, em banners para colocar, entregar a premiação, aproveitar algum tipo de marketing em cima, né? Publicidade ali. Só as fotos que circulam em redes sociais já daria uma circulada. Claro. Né? Mas não conseguimos, não teve ninguém que fosse do nosso grupo, da diretoria, assim, que tivesse uma entrada em marketing para nos colocar. Então, nós estamos com o banner lá pronto para colocar parcerias e estamos abertos a contatos. E o contato, como é que faz? O contato pode ser direto com a SAGE, com a FUMEPA, via Facebook, via Instagram. Ah, tem Face. Qual é o Instagram da FUMEPA? É @FUMEPA. Ah, já, direitinho. Então tá, fica a dica, né, Diego? Quem quiser aí atrelar o seu negócio a um esporte super tradicional, né? Qualquer ajuda é bem-vinda, né? Que é o com certeza. Mesa, né? Daqui a pouco até dá nome a algum campeonato, por que não, né? Uma empresa grande aí que esteja disposta. Ah, com certeza. Né? A gente tem os nossos nomes tradicionais lá. Criar uma competição nova aí. Um mata-mata rapidinho, de repente, né, Diego? Right names, né? E agora falando um pouco mais da FUMEPA, a FUMEPA ela funciona praticamente o ano todo. Funciona o ano todo. As nossas salas estão sempre montadas, disponíveis para jogos, só que a gente tem as nossas competições internas que ocupam a segunda-feira, a partir das 19 horas até as 23, na quinta-feira também das 19 às 23, e no sábado das 14 às 18. Então, durante esses horários, tem todas as duas modalidades estão com as salas abertas para a gente praticar o nosso campeonato interno e mesas livres para amistosos lá, quem quiser conhecer. E os demais dias da semana, a gente só tem que avisar que está indo alguém jogar, que o nosso econômico está sempre lá para receber o pessoal. Por falar nisso, o Leandro aqui mandou uma pergunta. Mas se alguém for na FUMEPA para conhecer, é possível algum associado emprestar um time? Com certeza. Para que o visitante possa jogar as brincas? Com certeza. A gente até incentiva que o pessoal vá lá, olhe um pouquinho uma partida,
já alguém oferece um time para ele, já tem uma mesa livre do lado, ele já pode dar um chute a gol, já gosta, já chega um outro, já uma pode próxima jogar. já se associa, já, né? Com certeza, isso aí é... Todo mundo começou assim, chegando na porta da associação e arregalando os olhos porque estava vendo na mesa. Né? O Nelson disse que no Fute-Mesa formamos grandes amizades de longas datas e ele fez um merchan aqui já, ó. Falou que não tinha o pessoal de marketing, ó. Lembra que a FUMEPA tem a mensalidade mais barata entre as associações. Verdade? É verdade, sim, é verdade. Aqui na Grande Porto Alegre, com certeza, era mais barato. Vamos ver. Repete o endereço para nós. Felisberto Pereira, 421. É no Sociedade Amigos Jardim Itu, tem econômico, tem restaurante, o pessoal pode ir lá para ver uma partida, jogar uma partida, já fica na Copa. Aos sábados tem um buffet de alaminutas lá. Olha aí. Eu recomendo, muito bom. É muito bom. Batatinha frita, pegando. E a Lavonte. Então... Opa! E esse fim de semana, inclusive, é uma baita de uma oportunidade, né, Gaiasca, para quem quiser conhecer um pouco mais do esporte, porque tem esse campeonato é muito interessante de ver, porque tu vê pessoas de idade avançada competindo com aquele gostinho de criança, né? E esse é um campeonato, esse torneio é um torneio bastante atrativo assim aos olhos, porque é o torneio de liso, né? Os rápidos, como a gente chama, né? Quem for lá vai certamente se impressionar. A quantidade de oportunidades de chute a gol na modalidade liso, mesmo em competições de alto nível, e com dois oponentes de mesmo nível, ela permite muito mais chutes a gol, porque o teu botão sai da mesa, né? Sim. E então tu vai vendo durante o jogo os botões ficarem nas laterais, que estão retornando, e poucos dentro da mesa. Então ele fica mais atrativo para quem está assistindo o jogo, né? O pessoal quer ver sangue, né? Quer ver gol. E vamos dar então aqui quem são os botonistas da FUMEPA que vão disputar esse torneio aqui? Vamos dar uma força aí pro pessoal. Quem vai disputar o torneio na categoria Master vai jogar o Wilson, comendador, que é um dos favoritos ao título. Olha aí, olha a responsa. Inclusive já detentor de títulos. Já, né? Detentor de vários títulos aí. O Bodur, Ricardo Bodur, também com alta experiência no futebol de mesa. O Nelsinho que está nos colaborando com várias mensagens aí, vai disputar na categoria Master. Na categoria Sênior tem o André, também multicampeão pela FUMEPA. Carlos Kuhn, também botonista de alto nível. Sérgio Oliveira, com seu Grêmio. Vai fazer clássico comigo lá, não. Nesse campeonato eu não estou, Sérgio. Daniel Crosa, que está nos dando uma baita força na preparação do campeonato do final de semana. O Crosa que também joga com o Internacional, né? Mas como ele joga liso e o Gaiasca joga cavado, aí pode ter dois colorados. Não se defrontam na mesa. Não tem chance de se enfrentar. Eu acho que são esses aí da FUMEPA. Uhum. E se tiver se sair, a gente não sabe ainda se sair o Júnior, tem o Guilherme Cordeiro, isso, né? Guilherme no Júnior. Se tiver quórum, ele é o cara. Que na competição de liso, a última que a gente teve há uns 2 finais de semana atrás aí na Zona Sul, não foi? Foi na Zona Sul. Na Zona Sul. Não, foi no CAF. Foi no CAF. O Guilherme foi até a semifinal, né? Isso. Foi até a semifinal, perdeu nos pênaltis. Então ele é um júnior competindo no meio dos adultos. Foi até as quartas de final, isso. Até as quartas de final. Perdeu nos pênaltis, e aí quem ganhou dele foi a semifinal e acabou indo para a final. E é como futebol, tem disputa de pênaltis. Aí a disputa de pênaltis, para eu te explicar, é assim, ó. O goleiro fica colocado ali embaixo do travessão, a bolinha na marca do pênalti, só que o botão ele tem que atravessar a mesa. Ele é colocado na sua, que seria a sua meia-lua de defesa. Lá atrás. E ele tem que atravessar a mesa
para criar uma dificuldade. Sim, né? porque senão Mas o pessoal 5 bota pênaltis, pra... vai bater 10 pênaltis, vai fazer Mas 10 o pênaltis. pessoal Não. põe para dentro mesmo assim. Nessa disputa aí que a gente está falando, foram, eu não sei, foram cinco pênaltis, né? São 5 pênaltis, nenhum dos pênaltis o pessoal errou do gol. Nossa. O Guilherme perdeu a disputa porque ele chutou um pênalti na trave. Nossa. Vindo com o botão do outro lado do campo. Da Foi outra emocionante. área. Isso aí é alta técnica. Agora, essa buzina de caminhão, que o ouvinte deve ter escutado, a gente encerra o programa, né? Porque deu às 21 horas. Infelizmente, o papo está ótimo. E queremos agradecer a tua presença aqui. Muito obrigado. Muito legal o bate-papo. Deixo o convite aberto para vocês, para participarem com a gente lá, qualquer hora que quiserem, lá no Felisberto Pereira, 421, na FUMEPA, parceria com a SAGE, Sociedade de Amigos de Adito. Estamos à disposição lá para recebê-los, emprestar time, dar algumas dicas. Olha aí. Queremos futuros associados com a gente. Quem quiser acompanhar mais, só confere o perfil do Na Lata ali, que a gente vai marcar todo mundo quando colocar a repercussão do programa. Exatamente. E aí vamos deixar ali os links, pessoal, só clicar em cima. E a gente garante que nessa primeira visita o pessoal só chega lá que o Nelsinho não vai cobrar ninguém. Tem que tirar ele de perto, né? Um abraço a todos que participaram, né, Diego? A gente agradece muito a audiência. E voltamos terça que vem, né, Diego? Lembrando que o programa é para Ponto Multimídia. Cuide do seu negócio e deixe a comunicação com a gente. Boa noite. Boa noite a todos. 21 horas.